Começando mais um programa Inteligência Espiritual no canal Mensageiro da Verdade, com o pastor J. Pérez, onde nós vamos estar trazendo o estudo bíblico, e hoje nós vamos meditar e estudar sobre o capítulo 28 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Então já pega a sua Bíblia e nos acompanhe. Isaac manda Jacó a Padã-Arã. E Isaac chamou Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Lembra-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá a mulher das filhas de Labão, irmã de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que a herança possuas a terra das tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Então Jacó, quando ele estava saindo, que Isaac foi despedir ele estava indo fugindo para que seu irmão não matasse ele, e ele disse a Isaac: vá para a terra lá do irmão da sua mãe, da família da sua mãe, só não pegue mulher daquele povo que não é temente a Deus, que cultua falsos deuses, para que não venha se misturar conosco. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher dali para si, e que abençoando lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera seu pai e a sua mãe se for a Padã-Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si mulher, além das suas mulheres, a Malaate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então Esaú, que já tinha duas filhas de Et, que já eram dor de cabeça, né, que era o desgosto para Isaac e para sua esposa, porque elas cultuavam falsos deuses e queriam botar suas imagens ali, sendo que Deus ordenava para que não adorasse imagem. Ele foi lá e tomou mais uma esposa. Esse é um dos motivos porque Isaac, mesmo que sendo enganado pelo seu filho, que na verdade ele trapaceou contra o irmão dele, né? Esse é um dos motivos porque Isaac, mesmo Jacó cometendo seus erros, ele não deixou de abençoar, porque Jacó, Deus do ventre da sua mãe, era escolhido, e tinha algumas coisas que Jacó fazia porque ele não tinha o conhecimento de Deus, ele não conhecia verdadeiramente Deus. Ele ouvia o seu avô falar o que o seu avô fazia, ele ouvia seu pai, o que seu pai fazia perante Deus, mas ele mesmo não tinha uma vivência. Quantas vezes na igreja tem a pessoa que vai na igreja, que vivencia na presença de Deus, mas o familiar dela não. E às vezes Deus tem até um plano para essa pessoa, mas vai precisar que ela tenha um encontro com Deus. E foi o que aconteceu com Jacó. Mas para isso ele precisou atravessar um deserto, para ter esse encontro verdadeiro com Deus. A visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs para o travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Essa terra em que está deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenha falado. E aí Deus se apresentou para Jacó e disse: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, e também serei o teu Deus, porque eu conheço o teu coração, o teu íntimo. E era esse encontro que estava faltando para eu começar a trabalhar e operar milagres na tua vida. E talvez você que está assistindo, que ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus, é isso que está faltando na sua vida. Mas quando você tiver esse encontro verdadeiro, as coisas vão mudar. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Ou seja, quando ele sonhou com Deus ali, que ele teve aquele sonho, ele disse: aqui é a casa de Deus.
É nesse lugar que Deus está, porque Ele falou comigo aqui. E ele viu o quão terrível era, por quê? Porque estando em pecado, cometendo erro, ele sabia que seria castigado e que o castigo seria a condenação. E isso fez com que ele tivesse temor. E o temor nada mais é que respeito. E tu respeita aquilo que em tese tu tem um pouquinho de medo, né? Um pouquinho de receio. Como é que eu vou usar a palavra? Aquilo que você é meio receoso, né? Que pode te fazer mal. A coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Naquela época, o azeite era a coisa mais preciosa que tinha. Tanto que o azeite era usado como moeda de compra, de troca. Ou seja, a pessoa tinha azeite, ela ia lá e colocava um pouquinho de azeite por mantimento. O que ela precisava, ela comprava com um pouco de azeite, dado a valiosidade que tinha o azeite. E Jacó, quando ele saiu, além do pouco mantimento que ele levou com ele levou azeite para comprar aquilo que ele precisasse. E ele pegou esse azeite e não pensou duas vezes. Quando ele teve um encontro verdadeiro com Deus, ele disse: o meu melhor eu vou ofertar ao Senhor. E ele derramou naquela pedra. E a Bíblia nos mostra isso, porque aqui em Jacó nós temos a primeira demonstração de oferta assim, de todo o coração verdadeira. Aquela oferta genuína. Tanto que hoje na Bíblia a gente tem o filho da fidelidade genuína, que é Abel, que ele deu a primícia, deu o melhor do que ele tinha, que é a primeira menção de dízimo na Bíblia, em Gênesis, lá no comecinho, porque ele não havia ouvido falar, só havia ele, os seus irmãos e o seu pai, Adão, e a sua mãe Eva, mas mesmo assim ele sentiu a necessidade de ser fiel com Deus. E depois a gente vê a continuação através de Abraão, através de Isaac, mas com Jacó foi uma demonstração diferenciada. Ele pegou o que ele tinha de melhor. Ele não pensou se aquilo ia faltar para ele. Ele simplesmente pegou e despejou ele ungiu aquela pedra, derramou sobre a pedra e disse: é para o Senhor. E logo depois ele faz um voto, que é a primeira vez que se menciona o voto do dízimo. Ou seja, o dízimo como algo entre nós e Deus. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade era Luz, porque Deus ele só habita onde há luz. E Jacó fez um voto. Olha, a palavra está dizendo, versículo 20 do capítulo 28. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E essa pedra que tenho posto será coluna, e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ou seja, Jacó ele fez um voto. O que é voto? É uma proposta entre você e Deus. Quando você se propõe algo com Deus, mas você tem que propor e cumprir. E aí ele disse: se for comigo e me guardar. Ou seja, o voto dele, ele dizia: o Senhor tem que me proteger, o Senhor tem que me abençoar financeiramente. Mas como assim, pastor? Onde ele falou de abençoar financeiramente? Me der pão de comer, veste para vestir. Isso é bênção financeira. A dar alimento, mantimento e bens materiais. E eu em paz tornar a casa do meu pai. Ou seja, eu em paz eu viver vida em paz, em tranquilidade. Então, ele propôs a Deus: eu vou fazer o voto do dízimo e o Senhor vai me levar em segurança, vai me guardar em segurança. O Senhor vai me abençoar financeiramente, vai dar mantimento para mim comer, vai me dar bens materiais, roupa para vestir, casa para dormir, para morar. E se eu em paz voltar à casa do meu pai, ou seja, e se eu em paz eu viver, e se eu em paz tornar a casa do meu pai, ou seja, em segurança, e aí vem a segurança de proteger de todo o mal, de toda a tribulação, o Senhor me será por Deus, e eu lhe darei o dízimo. O dízimo ele diz que vai dar onde? Na casa de Deus. Aí é interessante porque Deus, a primeira voto, a primeira proposição parte do homem. Aí depois Deus confirma. Quando Deus mais para frente lá ele fala: que todo aquele que for fiel a ele abrirá janelas dos céus e derramará bênçãos sem medidas, e que não haverá celeiro suficiente para guardar tanta bênção, e que repreenderá o devorador, o migrador. Ou seja, Jacó faz o voto, propõe o que ele espera do voto dele, do dízimo dele, e Deus vai lá e confirma que vai abençoar para quem for fiel, que ele vai proteger e que ele vai livrar de todo mal. Ou seja, a pessoa vai estar em paz.
aquilo que Jacó lhe propôs, Deus depois, mais para frente na Bíblia, ele confirma as palavras segundo o que o homem propôs para ele. Que o homem estava representado por Jacó, o filho do amor genuíno. Ou seja, ele é o filho do amor genuíno, da oferta genuína, da oferta especial. E depois, mais para frente, Deus vai colocar como estatuto perpétuo, lá em Êxodo com Moisés, para que haja mantimento no tabernáculo que ele manda construir, e para aqueles que trabalham, que cuidam do tabernáculo. Os levitas, o sacerdote Arão, e os seus filhos, que são sacerdotes, e mais para frente o templo, e mais para frente, hoje, as igrejas. E essa confirmação, ela vem por Jesus, e também vem através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e 14, onde ele diz que quem prega a palavra vive da palavra. Que quem trabalha no altar, que também consuma do altar. Vai estar ali, eu até vou ler aqui. Você pode abrir na sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 9. Porque isso tudo está fazendo menção a essa passagem aqui de Jacó. Eu não vou abrir todas para não ficar... eu não vou abrir todas para não ficar o vídeo comprido. Mas aí, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13, 14. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto do altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Essa palavra de Paulo aqui, ela está vindo em confirmação ao voto proposto por Jacó. Ele está vindo principalmente em confirmação com Êxodo lá com Moisés, quando Deus coloca o dízimo por estatuto, as tribos têm que devolver o dízimo. Inclusive, tem a passagem, se eu não me engano, é capítulo 29 de Êxodo, que Deus ele fala que de tudo aquilo que for ofertado, do novilho, do carneiro que for ofertado, que o peito é para Abraão, o sacerdote, e os seus filhos comerem. Ou seja, para mantimento deles, assim como parte do pão que é oferecido. E isso lá em Êxodo 29 nós vamos ler. Quem está acompanhando pelo Facebook, que está um pouquinho mais na frente do estudo bíblico, quando a gente apresentou o programa ao vivo, a gente estudou sobre o capítulo 29 de Êxodo. E lá vai estar, né? Deus vai falar para Moisés que vai passar para o povo, né? Que toda aquela oferta alçada que trouxer, de carneiro, de ovelha, o peito, a parte de carne, é para Abraão e seus filhos, ou seja, o sumo sacerdote e os sacerdotes comerem, participarem. E Paulo vem e faz alusão a isso, confirmando, né? Por isso que ele diz, vós não sabeis que quem administra o que é sagrado come do que é do templo? E os que de contínuo estão no altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor, os que anunciam o evangelho e que vivem do evangelho. Quando ele teve a presença de Deus, quando ele falou com Deus, ele propôs o voto, que ele praticamente descreveu o dízimo que depois Deus veio só confirmar. Mas o principal de tudo que a gente tem que ter em mente nessa passagem de Gênesis 28 é que Jacó ele precisou ter um encontro com Deus para ele ter temor de Deus. E temor é respeito. Quando você não tem um encontro verdadeiro com Deus, você não respeita a Deus e não respeita as coisas de Deus. Talvez você que está escutando esse vídeo, você está pensando assim, eu ainda não tive encontro com Deus. Mas Deus ele vai te encontrar. Mas para isso você tem que abrir seu coração e se dispor a isso. Começando a frequentar a casa de Deus. É o primeiro passo. Não espere que você tenha que passar por um deserto para você encontrar Deus. Hoje a grande maioria, mais de 90%, só precisa passar por um deserto com uma dificuldade difícil para encontrar Deus. Mas e a minoria que o Senhor não falou? A minoria é aqueles que passam por provação para ver até onde vai a sua fé. Como Jó passou. Mas isso nós vamos falar lá no livro de Jó, quando a gente chegar em Jó. Sobre a aprovação da fé. Essa é a palavra de hoje, que Deus abençoe grandemente. E até o próximo programa, Inteligência Espiritual, no canal Mensageiro da Verdade, com o pastor J.